E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no furacão Trump e tentar entender as últimas ações dele e como elas podem transformar os UE. Você segura na firme, porque a lista é grande, viu? E cheia de polêmica. Já nos primeiros dias de governo, o Trump já meteu o pé na porta, né? Pelo jeito ele não tava para brincadeira. O canal Ricardo Molina USA lá do YouTube listou 10 medidas, digamos, bombásticas que ele tomou logo de cara. E cara, já deu para sentir o impacto, né? Total. E fica a pergunta. A gente tá vendo um novo American Dream surgir ou é um pesadelo americano em tempo real? Olha, acho que a resposta depende muito de quem você pergunta, né? Verdade. Mas a gente tá aqui para te dar a visão completa com todos os detalhes, as nuances, até as entrelinhas, para você tirar suas próprias conclusões. Isso aí. A gente te dá as ferramentas e você decide. Exatamente. Bora lá então. Para. E já começamos com um tema que sempre causa faísca: imigração. O Trump anunciou o fim da cidadania automática para quem nasce em solo americano. Mexeu logo na 14ª da Constituição, que mudança radical, né? Não é para qualquer um, né? Mexer na Constituição Americana. Não é mole, não. E para quem não lembra, a 14ª emenda foi aprovada lá em 1868, logo depois da Guerra Civil Americana. Nossa, faz tempo. A ideia era garantir direitos iguais a todos os cidadãos, incluindo os escravos recém-libertos, sabe? E um dos pontos principais era a garantia da cidadania pelo nascimento em solo americano, o tal do Birthright Citizenship. Que contexto histórico importante, né? Valeu por trazer esse ponto, Samira. Disponha. E essa medida do Trump tem potencial para gerar muita polêmica. Afinal, impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, especialmente filhos de imigrantes. O foco inicial, pelo que vimos nos noticiários, era barrar a cidadania para filhos de imigrantes ilegais, mas ele foi além, né? Foi sim. Ele estendeu a restrição para filhos de residentes legais com vistos temporários, tipo visto de estudante turista ou trabalho. Imagina o baque para quem estava planejando ter filho nos UA e agora se vê diante dessa mudança. É complicado. E tem outro ponto importante. A Suprema Corte, que está com uma maioria conservadora, aliás, nomeada pelo próprio Trump. Será que eles vão validar essa mudança radical na Constituição? Essa é a grande questão, né? Mexer na Constituição americana não é como trocar de roupa, né? Não é simples, não. E essa história de acabar com as políticas de diversidade, equidade e inclusão, as famosas DEI, também deu o que falar, né? Deu, né? O Trump diz que essas políticas só criam burocracia e privilégios, mas a repercussão foi enorme. Gigantes como Amazon, Meta e Walmart cancelaram suas políticas de DEI com medo de boicote dos apoiadores do Trump, né? Parece que o pessoal tá com medo de represália. E aí fica a questão, né? Será que a meritocracia pura e simples, sem levar em consideração as desigualdades históricas, é a solução? Boa pergunta. Será que essa medida não vai acabar aprofundando o abismo social no ZWay? Essa é a questão. E por falar em medidas que geram debate, a gente não pode deixar de falar do fechamento das fronteiras terrestres e as restrições aos pedidos de asilo, né? Pois é, essa foi outra medida polêmica que gerou muita repercussão. O Trump simplesmente suspendeu o agendamento de entrevistas para pedidos de asilo, Caramba! deixando centenas de pessoas que esperavam no México, na esperança de uma nova vida no ZWay, completamente no limbo. A frustração e o desespero dessas pessoas devem ser enormes. Com certeza. E a gente sabe que, historicamente, os EUAs sempre foram vistos como um refúgio para pessoas vulneráveis, que buscavam escapar de perseguições e conflitos nos seus países. Essa imagem de porto seguro, será que está mudando? É uma pergunta que fica, né? A gente vê um endurecimento da política migratória americana, com consequências reais na vida de milhares de pessoas. E esse endurecimento não para por aí, né? Teve a criação da Força-Tarefa para prender imigrantes ilegais com poderes ampliados. A Polícia de Imigração, o ICE, agora pode prender imigrantes em qualquer lugar. Tem escolas, hospitais, igrejas. Lugares que antes eram considerados santuários, né? Exatamente. E a deportação expressa também é algo muito preocupante. As pessoas sendo expulsas dos IUA sem nem passar por um juiz de imigração. Isso abre um precedente perigoso, né? Abre sim, sem a devida análise de cada caso, como garantir que pessoas que realmente precisam de proteção não sejam deportadas injustamente. Pois é, fica essa dúvida. E o que me deixa mais chocado é que todas essas medidas, com um impacto social tão grande, são justificadas em nome do crescimento econômico. A velha história do lucro acima de tudo, né? Parece que sim. A gente vê a liberação da exploração de petróleo e gás em áreas protegidas, mesmo com todos os alertas dos ambientalistas sobre os riscos de danos irreversíveis. Tudo em nome da criação de empregos e redução do custo dos combustíveis. É o famoso drill, baby, drill, né? Meio assustador pensar nas consequências disso a longo prazo.
A gente fica pensando no futuro, né? E falando em consequências, a gente tem que analisar a saída do EUA do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde, né? Pois é, o Trump alegando politização e má gestão, mas na prática. A gente vê os EUA se isolando das discussões globais sobre clima e saúde, abrindo espaço para a China e a Europa. Qual será o impacto dessa postura isolacionista na liderança global dos EUA? Essa é a pergunta, né? Enquanto isso, o Trump investe pesado em inteligência artificial. São 500 bilhões de dólares no projeto Stargate, uma parceria da Oracle com a OpenAI. Parece que ele quer fazer do EUA o centro da inteligência artificial no mundo, né? Parece que sim. Ele até revogou as regulamentações sobre IA criadas pelo governo Biden. O que pode acelerar os avanços nesse campo, mas também diminuir a supervisão e controle sobre essa tecnologia. E aí a gente se pergunta, essa corrida desenfreada pela liderança em IA pode trazer consequências imprevistas para a sociedade? Essa é a grande questão. Já vimos tantos filmes sobre isso, né? E por falar em filme, o que dizer dessa ideia, que parece roteiro de Hollywood, de anexar a Groenlândia e o Canadá aos EUA? Parece piada, né? Mas o Trump estava falando sério. A justificativa oficial é o acesso a recursos naturais e a segurança territorial. Mas Canadá e Dinamarca já disseram que não estão a fim de embarcar nessa. Imagina a confusão que ia dar. Os analistas dizem que o derretimento das geleiras, causado pelas mudanças climáticas, está tornando a Groenlândia uma rota marítima estratégica. Faz sentido. Quem controla as rotas marítimas controla o fluxo do comércio global, né? Exatamente. Mas será que essa ambição expansionista não pode gerar conflitos internacionais? O Trump não é de levar desaforo para casa, né? Verdade. E essa política protecionista dele de trazer de volta as fábricas para os EUA e aumentar as tarifas de importação, será que vai dar certo? Os trabalhadores de setores tradicionais, que viram seus empregos irem para outros países, estão animados com a promessa do Made in USA de volta, mas tem muita gente preocupada com a inflação e essa tensão comercial de outros países, inclusive o Brasil. O Trump chegou a dizer que o Brasil precisa dos EUA mais do que os EUA precisam do Brasil. Mas a gente sabe que o comércio global é um jogo complexo, né? Uma decisão aqui pode ter consequências lá do outro lado do mundo. Com certeza. E por falar em complexidade, o que dizer dessa proximidade do Trump com bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg? Parece que ele deu palco para essa turma, né? Eles tiveram destaque nas cerimônias de posse, fizeram discursos no governo. E o Elon Musk, então, tá se sentindo em casa. Ele até prometeu a retaliação contra senadores que se opusessem às propostas do Trump. Caramba. Usando o poder econômico para pressionar o Congresso, isso é preocupante. Sem dúvida. A gente já viu o que ele foi capaz de fazer nas eleições passadas, né? Aquele lance do prêmio de $1 milhão para quem se registrasse para votar. Muita gente acredita que isso ajudou a eleger o Trump. Pois é. E agora ele tá com ainda mais poder e influência. A gente precisa ficar de olho nesse cara. E o que dizer dessa mudança do Golfo do México? Agora é Golfo da América. Parece que o Trump quer rebatizar tudo. Mas essa aí, pelo menos, é só uma mudança de nome, né? Não tem grande impacto prático. Mas é sintomático, né? Mostra essa vontade do Trump de afirmar a dominância dos EUA na região. Com certeza. E por falar em dominância, você viu que o Trump está querendo intervir no Canal do Panamá. Ele alega que a China está se beneficiando de um projeto que foi financiado pelos EUA. Pois é, mas o governo do Panamá já rejeitou essa ideia, né? Não vai ser fácil para o Trump conseguir o que ele quer. Mas a gente sabe que ele não desiste, é fácil, né? Verdade. E o que dizer do perdão que ele deu para quase todos os presos pela invasão do Capitólio? Só ficaram de fora os poucos que cometeram crimes mais graves. Pois é, parece que o Trump está perdoando todo mundo que apoiou a tentativa de golpe. Isso é bem preocupante, né? Mostra que ele não está arrependido do que aconteceu e que pode até tentar de novo. A gente precisa ficar atento. Com certeza. Mas antes da gente continuar nesse turbilhão de informações, que tal a gente respirar fundo, pensar um pouco sobre tudo isso? A gente viu um panorama das primeiras ações do Trump e do impacto que elas podem ter nos EUA e no mundo, né? Com certeza. E a gente quer saber o que você, que está nos ouvindo, pensa sobre tudo isso. Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o Deep Dive para mais análises sobre os temas que impactam o mundo. A gente se vê na parte 2. Valeu! E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive. Lembram do furacão Trump? Pois a tempestade não deu trégua. Samira, a gente já viu que o Trump mexeu em áreas super importantes, tipo imigração, justiça social, meio ambiente, mas a lista de ações polêmicas não para por aí. E a influência dos bilionários do Vale do Silício no governo Trump. O que você acha disso? Essa proximidade do Trump com figuras como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg realmente chama atenção. Parece que eles têm um canal direto com o poder, né? Destaque nas cerimônias, discursos. E o Elon Musk, hein? Parece que ele tá mais para conselheiro do Trump do que para CEO da Tesla.
É tipo, como é bom gosto da vitória. Ah, todo empolgado, como se ele próprio tivesse sido eleito. Teve até gente que achou que ele fez uma saudação nazista na cerimônia, lembra? Lembra? Mas ele disse que era só um coraçãozinho pra galera. Sei não, viu? É, sei não. De qualquer forma, o Musk deixou claro que vai usar toda a sua influência para apoiar o Trump. É, ele até ameaçou retaliar senadores que votassem contra as propostas do governo. Pois é, usando o poder econômico para pressionar o Congresso. Isso é preocupante. Totalmente. A gente sabe que o Musk tem uma base de fãs enorme e ele usa as redes sociais sem dó para defender suas ideias. E para atacar os oponentes, né? Pois é. A gente já viu o que ele fez nas eleições passadas, com aquele lance do prêmio de $1 milhão para quem se registrasse para votar. Muita gente acha que isso ajudou a eleger o Trump, né? Essa é. E agora, com mais poder e influência, a gente ficar de olho. E você viu que o Trump quer rebatizar o Golfo do México. Ah, não. De novo com essa história de mudar nomes. Qual a ideia agora? Golfo da América. Pelo menos dessa vez é só simbólico, né? Não muda nada na prática. É, mas é sintomático, né? Essa vontade de afirmar a dominância americana na região. Falando em dominância, você viu que ele quer intervir no canal do Panamá. Sério? Falando que a China está se beneficiando de um projeto que foi financiado pelos IUA lá atrás. Mas o governo do Panamá já disse que não aceita essa intervenção, né? Disseram, mas a gente sabe que o Trump não desiste fácil. Ele é teimoso. Falando em teimosia e o perdão que ele deu para quase todos os presos pela invasão do Capitólio, o que você achou? Só ficaram de fora os que cometeram crimes mais graves. Mas a maioria, que invadiu pacificamente, recebeu o perdão. Mas espera aí, invadir o Capitólio, símbolo da democracia americana, mesmo que pacificamente, não é crime. Olha, essa é uma questão complexa. Tem gente que diz que foi um ato de patriotismo, um protesto contra um sistema corrupto. Invadir o Congresso e interromper a sessão de confirmação das eleições. Para mim, isso é um ataque à democracia. Eu entendo seu ponto de vista, muita gente pensa assim. Dar perdão para esses manifestantes pode parecer apoio à tentativa de golpe. E qual a justificativa dele para esse perdão? Ele diz que eles foram vítimas de perseguição política, tratados injustamente. Essa polarização política no ZEU está cada vez mais intensa, né? Essa divisão, essa falta de diálogo me preocupa. Me preocupa também. E essa história do perdão levanta a questão. Será que o Trump se arrepende do que aconteceu no dia 6 de janeiro? Ou ele apoiaria uma nova tentativa de golpe? Credo, nem quero pensar nisso. A gente precisa ficar de olho nos próximos passos dele e do movimento dele. Verdade. E não podemos esquecer do impacto das ações dele no mundo. Os IUA são uma potência mundial. As decisões deles reverberam em todo canto. A saída do ZEU do Acordo de Paris, por exemplo, gerou muitas críticas e enfraqueceu os esforços globais contra as mudanças climáticas. E essa política protecionista dele pode gerar conflitos comerciais com outros países. O Brasil, por exemplo, já está sentindo os efeitos. É o America First do Trump. Mas será que essa postura isolacionista não vai acabar prejudicando os próprios ZEU no futuro? Boa pergunta. A gente precisa acompanhar tudo de perto e tentar entender como isso vai impactar o futuro do ZEU e do mundo. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Deixe seu comentário e continue com a gente no Deep Dive para mais análises sobre os temas que impactam o mundo. E aí, pessoal? Chegamos na reta final do nosso Deep Dive. Nossa, quanta coisa a gente já viu, né? Parece que vivemos num filme com reviravoltas a cada minuto. É verdade. A gente viu que as ações do Trump estão mexendo com tudo. Imigração, economia, meio ambiente, relações internacionais. Tentamos mostrar todos os lados dessa história, com diferentes perspectivas, nuances. A gente mergulhou fundo nos impactos dessas ações, tanto para o ZEU quanto para o resto do mundo. E agora, para finalizar nosso Deep Dive, a gente quer te convidar a pensar um pouco sobre o futuro. A gente deu as peças do quebra-cabeça, agora é com você montar sua própria interpretação. O que você acha que tudo isso significa? O que você acha que tudo isso significa para o ZEU e para o mundo? Será que o Trump está construindo um futuro brilhante ou cavando um buraco para a América? Essa é a pergunta que a gente deixa no ar. A gente viu que ele tem uma base de apoio fiel que acredita nas promessas dele de Make America Great Again. Mas a gente também viu que as ações dele geram muita polêmica, dividem opiniões, levantam preocupações sobre o futuro da democracia americana. Muita gente preocupada, né, com o futuro, com o que pode acontecer. E a gente não pode esquecer do impacto das ações dele lá fora, no mundo todo. Os ZEU ainda são uma potência global. As decisões que eles tomam lá dentro acabam impactando todo mundo. A política externa do Trump, por exemplo, tem sido marcada pelo isolacionismo, pela desconfiança nos organismos multilaterais. Buscando acordos bilaterais. Que beneficiem principalmente os ZEU. Essa postura America First
tem gerado tensões com países que eram aliados históricos do ZWE, tipo os países da União Europeia, o Canadá. E também tem aberto espaço para a China se fortalecer no cenário internacional, tanto economicamente quanto politicamente. É. O mundo está mudando rápido, a gente precisa ficar de olho nesses movimentos, né? Nesses movimentos da geopolítica global. É. E você, o que acha de tudo isso? Qual o seu prognóstico para o futuro? Deixe sua opinião aqui nos comentários e continue acompanhando o Deep Dive para mais análises sobre os temas que impactam o mundo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!